preparem-se para um mergulho, mas não é no mar, não. É no mundo dos sonhos. E olha, não tô falando só daqueles que a gente tem dormindo, não. É isso aí. Hoje a gente vai explorar como os sonhos, mesmo aqueles inventados, aqueles da literatura, podem revelar verdades profundas sobre nós mesmos. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem o mestre da psique humana, Machado de Assis. E para iluminar ainda mais esse labirinto psicológico, vamos ter a companhia da análise do Carlos São Paulo. Ah, ele é expert em decifrar a linguagem dos sonhos na literatura. Exatamente. E acredite, as descobertas são de surpreender. Já sou curiosa. Para você ter uma ideia, imagine só. Uma jovem viúva, rica, linda, presa a uma promessa que a impede de amar de novo. É a Genoveva, personagem do conto Um Sonho, e do sonho. Machado usa os sonhos dela para mostrar os conflitos da alma, né? Incrível. E esses sonhos não são só devaneios, não. São janelas para o inconsciente, cheios de simbolismo. E o cara do São Paulo nos ajuda a decifrar tudo isso. Cada detalhe, cada imagem, cada sensação. Um mergulho na psique humana. Mas antes da gente se jogar nos sonhos, vamos conhecer a Genoveva. Uma viúva de 24 anos, 3 anos de viuvez e uma promessa. Meu pai se casar. Dedicou a vida à memória do marido falecido. Uma promessa de amor eterno, mas que acaba virando fardo, né? Total. É como se ela estivesse presa num ciclo de luto sem conseguir seguir em frente. E aí entra o tal do complexo, que Carlos São Paulo explica, né? Isso, na psicologia de Jung, o complexo é tipo uma fixação. Uma ideia que domina a mente e trava o desenvolvimento da pessoa. No caso da Genoveva, essa promessa vira um complexo que a aprisiona. É como se ela usasse promessa como armadura, sabe? Se protegendo da dor, mas se isolando do mundo. Se fechando para o amor, para a felicidade. E é nesse cenário que entra o Oliveira, um advogado. Que trabalha para a mãe dela, né? Discreto, sentiu. E ele vai conquistando a confiança dela aos pouquinhos. Sem nunca confrontá-la sobre a promessa interessante, né? Ele age como um bom terapeuta. Só que não adianta arrancar uma crença à força, né? Tem que criar um ambiente de confiança para que a própria Genoveva questione as próprias ideias. E essa sutileza é fundamental, Ah. porque é quando a Genoveva começa a se abrir para o Oliveira que ela tem o primeiro sonho. Perturbador. Ela encontra o marido falecido. Vestido como um do dia do enterro. Um lugar estranho, sem forma definida, típico de sonho, né? Essa falta de definição já indica o estado emocional dela, né? É. Perdida, sem rumo. Exato. E o marido, que deveria ser uma figura de conforto, vira um fantasma. A confrontando com os sentimentos dela. E ele é convido para uma valsa, mas a dança é sinistra, sabe? Representando a angústia dela. E ele ainda pergunta se ela ainda o ama, insinuando que já existe outro no coração dela. Aí a Genoveva fica perturbada. Demais. E a valsa, que normalmente é símbolo de romance, aqui vira um instrumento de tortura. É como se ela estivesse dançando com a culpa, com medo de trair a promessa. Nossa, que forte. E o sonho não dá respostas, né? Ela nega amar outro, mas a dúvida fica. E ao acordar, ela se sente confusa, dividida entre a lealdade ao marido e os sentimentos pelo Oliveira. O sonho mostra o conflito interno dela, né? O desejo de seguir em frente versus a culpa que aprende ao passado. É como se o inconsciente usasse o sonho para dar um toque, sabe? Mostrar a necessidade de encarar os medos e vontades escondidas. A Genoveva começa a ver Oliveira de outro jeito. Um porto seguro, um escape. Mas essa busca pela liberdade não vai ser fácil. Ainda tem muito a ser revelado nos sonhos dela e nas entrelinhas do Machado. Verdade. E aí, gente, de volta ao nosso mergulho no conto Um Sonho e Outro Sonho. A gente viu como o primeiro sonho da Genoveva deu uma sacudida nela, né? Mostrou os conflitos, a promessa que aprendia, os sentimentos pelo Oliveira. Pede um recado do inconsciente. Acorda, menina, tem vida lá fora. Ah, não. É como descascar uma cebola. Cada camada que tira aparece outra mais complexa. É o que rola com a Genoveva. O sonho abriu os olhos dela, mas ainda tem muito medo, muita dúvida. E é nesse momento, com o coração dividido, que o Oliveira se declara para ela. Imaginei a cena, a tensão, a expectativa. E a Genoveva, a ator zoada, tem outro sonho, mais intenso, mais revelador. E como a gente já falou, o Carlos São Paulo está aqui para nos ajudar a entender, né? Decifrar os símbolos, a linguagem dos sonhos. O Machado de Assis usava esses elementos para mostrar fundamente dos personagens. Exatamente. E nesse segundo sonho, a Genoveva está num lugar escuro, angustiante, e o falecido marido aparece, furioso. É como se fosse a culpa dela, sabe? A sombra do passado, que estava ali quietinha, de repente se impõe com tudo. E para piorar, surge outra figura sinistra, o Oliveira. Só que não é aquele cara gentil, não. Ora, um carrasco, pronto para executar a Genoveva. O inconsciente brincando com as imagens, né? O Oliveira, que representa um novo amor, vira um símbolo de punição no sonho. Mostra o medo da Genoveva, o terror das consequências de seguir o coração. E aí, para completar o cenário de horror, ela vê chamas fogo.
tipo o inferno. Nossa, que pesado. O inferno representando a culpa, o medo da condenação, né? Como se a sociedade, a religião, tudo a pressionava, tivesse ali. E ela se sente impotente, presa no medo, na culpa. Mas aí, de repente, o vento forte Uau! que viraram. O vento leva embora as figuras ameaçadoras, o fogo, o carrasco, tudo. Parece que o inconsciente tá mostrando. Tem saída, você pode se libertar. É isso. E a Genoveva sente um alívio, uma liberdade que nunca tinha sentido. Quando acorda, ela tá diferente. O sonho deu a chave pra ela sair da prisão. Ela entendeu. A promessa não pode ser um peso, impedir ela de viver, de amar. Essa transformação é um passo importante na jornada dela, né? E você, que tá ouvindo a gente, já parou pra pensar quais são os complexos que te prendem? As promessas, os medos que te impedem de viver de verdade? Boa pergunta. E para te ajudar a pensar nisso, a gente vai continuar analisando o conto do Machado na próxima parte. Fica com a gente. De volta para a última parte do nosso mergulho no Sonho e Outro Sonho do Machado. Com a ajuda do Carlos São Paulo, claro. Se você está chegando agora, volta lá no começo para entender tudo, hein? É isso aí, a gente já viu os sonhos da Genoveva, a promessa, o amor, a libertação. Uf, que jornada. E agora, com a mente mais tranquila, a Genoveva toma uma decisão. Que decisão. Ela resolve se casar com Oliveira, desafiando tudo e todos. As convenções, a promessa. Corajosa ela, hein? Mas e aí, será que agora ela vai ser feliz pra sempre? Essa é a questão, né? No Fechado Mestre da Ironia deixa a gente no ar, o conto termina com o casamento. Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça dela depois, né? Exato, as dúvidas, os arrependimentos. E essa mágica do Machado, né? Ele faz a gente pensar, será que vale a pena? Quais as consequências das nossas escolhas? E a busca pela felicidade, né? É eterna. O quê? A linguagem simbólica do Machado. Tudo tem significado. A valsa sinistra, o lugar estranho do sonho, o olho a carrasco, o fogo. Nossa, é verdade. Tudo isso mostra os medos, as culpas, os desejos da Genoveva. E a gente pode usar essa análise para entender a gente também, né? Que promessas nos prendem? Que tipo de inferno a gente cria para si mesmo? A gente tem que olhar pra dentro, né? Encarar nossos complexos, como dizia o Jung. É um processo, né? A gente nunca para de se descobrir. E a Genoveva rompendo a promessa e seguindo o coração é uma inspiração, né? Total, ela mostra que a gente pode desafiar as regras, buscar a felicidade, mesmo que dê medo. E como o Carlos São Paulo disse, a jornada dela não acaba no casamento. É só um novo capítulo cheio de surpresas e desafios. Verdade. E chegamos ao fim do nosso mergulho em Um Sonho e Outro Sonho. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E que as reflexões sirvam de inspiração para vocês desvendarem a própria mente. Lembre-se, os sonhos, mesmo da ficção, podem revelar muito sobre nós. Até a próxima e continue mergulhando fundo no conhecimento, na arte, na vida.